Olá, tudo bem? O meu nome é José Irix, estudo na UFRPE, Unidade Acadêmica do Belo Jardim. Estou cursando o quinto período do curso de Engenharia da Computação e essa é a segunda verificação da aprendizagem da disciplina de Planejamento e Gerenciamento de Projeto. Nesse vídeo a gente vai ver algumas técnicas aplicadas de Planejamento e Gerenciamento de Projeto à empresa Nubank. Como na primeira verificação, a gente continua com o mesmo time de desenvolvimento, que é o Davi Velas, a Cristina Junqueira e o Albert Wibert. Nesse vídeo, a gente vai ver as técnicas voltadas a funcionalidades RUP, cronograma, lista de funcionalidades, diagrama de casos de uso, arquitetura modularizada, diagrama de classes, kit flow, teste de performance, teste de usabilidade e testes unitários. Vamos começar com os processos RUP. Dentro dos processos RUP, a gente desenvolveu algumas etapas e algumas macro de etapas que nos auxiliam a entender o projeto e quais partes vão levar mais tempo ou mais esforço. Bem, a gente tem as etapas ou fases da RUP com o início, elaboração, construção e transição, sendo o início o que vamos fazer, a elaboração como vamos fazer, a construção que vamos entregar e a transição se já podemos entregar. As macros, a metodologia RUP e os processos, ela apresenta para nós alguns eixos que a gente selecionou de acordo com o projeto, que aqui é modelo de negócio, requisitos, análise e design, implementação, testes, refatoramento, deployment, ou seja, a disponibilização, e planejamento e gerenciamento. Na primeira etapa, o início, a gente tem na modelagem a definição do problema, entendimento do público-alvo, nos requisitos, levantamento dos requisitos, clientes, né? Na análise e desenvolvimento da solução, definição da solução com base nos requisitos, definição do escopo, no planejamento e estabelecimento de metas. Então a gente começa com o início, trabalhando na modelagem do negócio, nos requisitos, na análise. A gente não desenvolve no momento, não implementa nada, só pensa em análises. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, a atividade que mais vai dar trabalho, mais custosa, é a definição do escopo, que ela vai precisar de todas as outras atividades prontas. Esses números aqui na frente de cada um vão de 1 a 5, onde 1 é pouco custoso ou pouco complexo e 4 é mais custoso e mais complexo. Então a gente tem essa hierarquia. Na elaboração, a gente dividiu em duas etapas, E1 e E2. Uma etapa primeira da elaboração, com a elaboração do modelo do negócio, elaboração da arquitetura modularizada, desenhos da tela de aplicação, e nas duas, no processo de elaboração, a gente vai ter gerenciamento das atividades. Então a gente começa com um gráfico, se podemos colocar assim, trabalhando ainda em modelagem de negócio, começando a trabalhar um pouco mais acentuado na elaboração de arquiteturas e começamos a implementar algumas coisas, que são desenho de telas e aplicativos, e começamos a gerenciar. Na segunda parte da elaboração, a gente vai construir uma identidade visual, vai começar a validar esses requisitos e vai fazer uma elaboração do modelo de classes e também vai fazer uma prova de conceito. Dessas atividades, as mais custosas, as que demoraram mais esforço, são o desenho das telas de aplicação. As menos custosas vão ser sempre essas de gerenciamento, e a mais custosa e a mais custosa de tudo, na verdade, é a prova de conceito com o MVP, questão do mínimo produto viável, e a validação dos usuários com a tela. Bem, na terceira parte a gente tem a construção. Aí a gente vai deixar de trabalhar um pouco com modelagem e vai começar a entrar mais na implementação. As atividades mais custosas geralmente são as de implementação,
nessas 3 etapas que a gente tem dentro da construção, C1, C2, C3, onde C1 é a etapa mais preliminar, de setup, e aí a C3 quase um deploy, com algumas funcionalidades. Vale ressaltar que nesse processo a gente está considerando que o aplicativo, a primeira versão do aplicativo, que ele apresente poucas funcionalidades, e dentro dessas funcionalidades foi o que a gente selecionou aqui. No processo inteiro de construção, a gente tem a implementação dessas interfaces do servidor, a criação de contas, adição de saldo, função de crédito, função de histórico. E a gente começa a desenvolver testes funcionais, escrever, desenvolver. A gente tem que configurar o ambiente, a gente tem que validar também, fazer refatoração, subir o servidor. É basicamente isso. As atividades mais custosas são essas de implementação e as menos custosas são as de validação e gerenciamento. Na parte de transição, a gente vai ter um estudo da regra, escrever a regra do negócio, e vamos começar a fazer o build do projeto e disponibilização da primeira versão final. As atividades mais custosas são a do build e disponibilização de versão, e as mais simples é de planejamento. Tá? O que acontece? Vocês podem perceber que a gente tem planejamento de gerenciamento por todo o projeto, como é óbvio que iria acontecer. A gente tem um começo mais de modelagem e de análise de design. A gente perde um pouquinho para desenvolvimento. O desenvolvimento vai até o final de construção, e em transição a gente perde o desenvolvimento, ganha de novo um pouco de modelagem, mas o foco agora é testes, refatoramento e deploy. Tá? Esse é os processos estruturados do HUP. Trabalhando um pouco agora também com o nosso cronograma. O cronograma que podemos apresentar é esse, com 3 marcos. Nosso cronograma ele parte do dia 12/2 até o dia 6/2, de 15 em 15 dias. A gente começa com definição, entendimento, levantamento de requisitos, definição de soluções, definição do escopo, elaboração do estabelecimento de metas, elaboração do modelo de negócio, da arquitetura modelizada, desenho de aplicação, construção de identidade visual, validação do TERAS, elaboração do modelo de classes, prova de conceito, MVP. A gente colocou 3 pontos fundamentais no cronograma, 3 marcos, que são a definição do escopo, que é um ponto importante para sabermos até onde vamos com o projeto, o que vamos querer do projeto e o que vai ser realmente o projeto. A prova de conceito como MVP, que é o segundo ponto importante, se o que a gente definiu no escopo realmente está funcionando, está sendo validado, antes que a gente prossiga para uma versão final. E a terceira parte depois de implementar, a primeira disponibilização, são 3 marcos. O primeiro marco do projeto, ele acontece logo na primeira semana, nos primeiros 15 dias, nas primeiras interações. A prova de conceito MVP vai acontecer lá para a terceira semana, e a gente só vai voltar com um novo marco na última semana, próximo do final da data desse cronograma. Tá? Então a gente tem vários pontos de macros, né, que vão estar nesse nosso cronograma. Tá? Bem, do cronograma a gente já falou, agora vamos tratar da lista de funcionalidades com as entradas e saídas. Foram selecionados 6 atividades que vão seguir as funcionalidades do FDD, que vão ter ação, resultado e objetivo. Tá? A primeira atividade foi cadastrar um novo usuário, uma conta bancária. A entrada dessa funcionalidade são dados pessoais.
informações dos usuários, e a saída são logins ativos com conta e chave Pix habilitado. Então, a primeira atividade é cadastrar um novo usuário a uma conta bancária. Então, a gente vai precisar dos dados dela, os dados de login, e a gente vai ter uma saída que é o login ativo com a chave Pix. A segunda, a lista de atividades, vai ser ativar e utilizar o uso da função de crédito pelo usuário. A gente vai ter as entradas, que são as informações de score, ou seja, os dados de crédito do cliente, informação da conta, se a conta está ativa ou não, confirmação dos dados pessoais do cliente. E a saída a gente vai ter um cartão com número, o dígito do CSV, CVC, a validade e um limite proporcional ao score, um limite de uso. A gente tem adicionar saldo por Pix na conta do usuário. Então a gente vai precisar da chave Pix da conta, o valor vai ser adicionado, ele vai sair, vai gerar um QR Code, Pix Copy Cola, ou um Pix Copy Cola, né? E o valor vai ser acrescido na conta a qual está sendo feita a adição do saldo. A gente vai ter a consultar e pagar faturas do cartão de crédito, então a gente tem que conseguir consultar quais são as faturas e pagar essas faturas. As entradas é a conta do usuário, com a fatura você paga, a gente vai ter que ter as credenciais de segurança, o saldo disponível na conta, se tiver esse saldo, né, então a gente vai ter a debitação do sistema e liberação do uso do limite do cartão, tá? Bem, a outra atividade é aprovar ou desaprovar compras realizadas no crédito. A entrada vai ser os códigos de compra e as informações de limite de crédito disponível. A saída é a aprovação ou desaprovação, mediante se vai ter limite e se a compra é de um lugar confiável. A adição do valor da compra nas faturas e redução do limite disponível a ser utilizado do cartão. Bem, e por último, a gente vai ter consultar e exibir histórico de transação na conta. As entradas vão ser o número da conta, o período consultado e o tipo de transação, e a saída é um histórico completo de todas as transações realizadas no período por tipo. Muito bem. Com base nisso, a gente consegue construir alguns diagramas que modelam melhor o espaço que a gente está trabalhando. E um deles é o diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso que a gente vai utilizar aqui vai ter 4 entidades, que vão ser os business, um cliente cadastrado, um cliente novo e a própria Nubank. Basicamente é o seguinte, o cliente novo, ele pode criar uma conta que o Nubank cadastra essa conta. E ele pode requisitar créditos que é aprovado por Nubank, pela instituição. O cliente já cadastrado, ele pode deslogar, ele pode alterar seus dados, ele pode logar, ele pode adicionar saldo, pode consultar histórico, pode pagar fatura e pode comprar no cartão. Se pagar a fatura, o Nubank libera limite, aprovar a compra finalizada pelo business. Basicamente, de forma simplificada, obviamente, a gente tem esses atores e essas relações de funcionalidades. Dentro disso, a gente construiu uma arquitetura modularizada. Essa arquitetura modularizada que a gente pensou, ela basicamente tem 2 partes, o framework mobile e o web server. Basicamente, a gente vai ter do lado mobile as activities e as viewers, que elas vão estar numa estrutura hierárquica do Android Source, que a gente está trabalhando aqui com Android, e vai ter basicamente, vamos dizer assim, 3 pastas principais, que são as interfaces de controladores, os controladores de segurança e o API Data Connector. O Android Source se conecta por WebSockets ao Data Adapter. O Data Adapter é uma parte do Web Server que vai estar nessa estrutura hierárquica de cliente-server. Vai ter um cliente, uma conta, um cartão e uma transação, que vão estar se relacionados por meio do Data Adapter. E esse Data Adapter, o que é que ele vai ter? Ele vai ter o database, o banco de dados, ele vai ter as informações, as resources, né, da API, as fontes
e uma data interface que se comunica. Então, basicamente, funciona assim. A gente tem uma ativação de alguma coisa no Android ou no mobile, que ele vai por meio de um WebSocket, uma conexão, fazer uma chamada no adapter nessa estrutura hierárquica de classes. E essa estrutura hierárquica de classes vai chamar alguma funcionalidade de dados, que pode ser uma interface de dados, uma chamada no banco de dados, como por exemplo quando for fazer login, vai chamar no banco de dados, ou no API, no Resources API, né? Que no caso seriam quando a gente vai precisar pedir crédito, vai ter que ler os scores, essas coisas. Então essa arquitetura ela tem esses módulos. Então os principais módulos são cliente, conta, cartão, transação no web server, junto com o Data Adapter, e a gente vai ter no lado Android o Security Controller, o Interface Controller e a API Data, ou seja, a interface, os dados e a segurança. Visando isso, a gente constrói um diagrama de classes. Esse diagrama de classes ele tem 6 classes, que são relativas ao que foi modelado pelo diagrama de casos de uso. E a gente vai trabalhar com algumas classes. A primeira classe vai ser a classe da própria instituição financeira, do banking, né? A classe do banking. Pois bem, o que é que vai ter ela? Ela vai ter os cadastros, as operações, as contas. Ela vai ter as contas. E vai ter os usuários, né? Ela vai poder aprovar crédito, aprovar conta, aprovar compra, tá? Um banco pode ter N contas associadas a ele, que vai ter número, saldo, transação, status, cartão, metadados e usuário daquela conta. E essa conta vai poder adicionar cartão, liberar crédito, modificar saldo, modificar status. Dentro dessa conta, a gente pode ter o usuário, o cartão e a fatura. O usuário ele tem nome, dados pessoais, senha e e-mail, pode fazer login, pode pagar fatura, pode depositar na conta, pode pedir crédito, pode realizar compra, pode pedir histórico de transação. O cartão ele tem número, credenciais, limite, fatura. Vejam que a gente tem uma relação um para N, ou seja, um usuário pode ter várias contas no banco, de status diferentes, de formas diferentes, mas uma conta é só de um usuário. A gente tem uma instituição banking, que é de um usuário com a mesma relação de obrigatoriedade. A gente tem o cartão, que tem número, conta, credenciais, limites, fatura, que a gente pode modificar, adicionar, negociar valor de fatura. Ela é uma relação para N. Um usuário pode ter vários cartões, mas o cartão é só de um usuário, da mesma maneira. A gente vai ter a fatura, com data de vencimento, valor, cartão, conta, obter status da fatura. A fatura é pertencente a um cartão, mas um cartão pode ter várias faturas. E uma transação, que precisa da conta, o período e o tipo. E a gente pode consultar e criar essa transação. A gente tem que uma conta possui ou pode possuir várias transações, e essas transações estão relacionadas ao usuário, certo? Pois bem, a gente tem aqui o Git Flow, tá, do nosso projeto. Basicamente ele começa com o commit inicial, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, a gente tem a interface de login e arquitetura. Então a gente está aqui arquitetando aquela primeira parte, o web server, tá? Ela vai fazer uma conexão com a receita, integração, e a gente vai ter uma interface de crédito, certo? Então são várias ambientes de ambiente principal, ambiente de developer e ambiente de features que estão sendo adicionadas.
E aqui a gente vai ter a interface de crédito, do combo de crédito, função de crédito, que foi passado. E a gente vai ter ainda a função de adição de saldo, que pode ser implementada por fluxos de tela, pelo VPix, tá? Conexão do servidor. A gente vai tudo desembocar no pagamento de fatura e na consulta de transações, e a gente vai ter uma versão 1.2. Esses são os commits que a gente trabalhou, o que está dentro dessas bolinhas são os nomes dos commits. Não tem como a gente olhar tudo com detalhe aqui, porque levaria um tempinho e já temos bastante coisa para ver. Pois bem, a gente começa com os testes. E o primeiro teste que a gente realizou foi o teste de performance. O teste de performance que a gente realizou, ele tinha o objetivo de avaliar a eficiência da resposta durante o processo de pagamento de fatura, porque às vezes o pagamento da fatura poderia demorar, apresentar algum erro, que poderia levar por problemas jurídicos, por isso que foi um teste que a gente começou por ele. Tá? Tendo esse objetivo, a gente tinha algumas métricas, que era a taxa de sucesso de pagamento, ou seja, a proporção entre o quanto de pessoas começam o processo de pagamento e realmente terminam e conseguem pagar, a utilização do sistema, que é o quanto está sendo utilizado do nosso servidor, do processamento do nosso servidor como um todo, e o tempo de processamento, que é a medida total, desde o começo até o fim do processo, levando em consideração também o nosso servidor. Então, essas foram as métricas pensadas para esse teste. Quais são os parâmetros? A gente utilizou 500 usuários simultâneos e a gente simulou durante 1 hora, com sessões de 10 minutos, com intervalo de 10 minutos para o servidor não estar viciado, e a gente foi aumentando gradativamente a quantidade de usuários. Tá? Então, primeiro, a gente configurou o sistema, garantindo a segurança, iniciou o monitoramento das métricas. Então, a gente dividiu, como falou assim, foram primeiro 100 usuários, eles usam uma pausa. Depois foram 300 usuários, eles usam uma pausa de 10 minutos. Eles usam uma terceira sessão com 500 usuários. A gente registrou cada uma dessas métricas, analisou e verificou a taxa média de transações e identificou os possíveis gargalos no processo. A gente considerou que, como condição de falha, se o tempo médio fosse superior a 2 minutos, a utilização do sistema fosse acima de 90 e a taxa de sucesso de transações for inferior a 95. Então, a gente fez os testes e obteve essas médias. O tempo de processamento ficou dentro do esperado, assim, dentro dos 2 minutos, mas ainda ficou um pouco alto. Isso é sintoma como a gente vai ver, de que a nossa taxa de utilização do sistema estava um pouquinho alta. Perceba que não é só a utilização do sistema, mas também a taxa de sucesso. Veja a relação entre a taxa de sucesso com a utilização e o tempo. A gente teve uma utilização alta do sistema, com 500, mas essa utilização alta trouxe rendimentos no tempo e também na taxa de sucesso. Por incrível que pareça, nos minutos menores, essa taxa de sucesso caiu. Isso pode ter acontecido por diversos motivos, mas o que a gente pode entender é que essas transações aconteceram mais rápido, com ressalva o 300, mas não utilizaram os recursos suficientes do sistema por motivos da própria otimização do código, de como o código foi construído, acabou levando ele a utilizar menos o sistema, mas também realizar menos operações. Então, provavelmente é um erro de lógica no processo de pagamento das faturas, né? Então, uma coisa a ser analisada e entendida com esse teste de performance. Os testes de usabilidade, esses testes de usabilidade a gente fez com clientes, e a ideia foi avaliar os fluxos de usabilidade do processo de pagamento também de faturas. Então, a gente vai trabalhar sempre com esse pagamento de fatura,
como uma base, tá? E a gente utilizou algumas condições. O aplicativo tem que estar instalado, tem que ter uma conta ativa instalado nela, possuir uma fatura em aberto para pagamento e possuir saldo disponível para pagar a fatura. Então a gente considerou essas pré-condições para essa utilização. A gente também usou alguns parâmetros de teste, 10 usuários representativos do público-alvo, tá? São testes qualitativos também, porque a gente analisou muita coisa. A metodologia foi observação direta, entrevista pós-atividade e o questionário SUS, né? Que é o questionário padrão que foi mostrado nas aulas para avaliação de interface, de usabilidade. A entrevista pós-atividade, a gente perguntou, depois da pessoa trabalhar, só um adendo, vou voltar aqui, a observação direta, a gente, enquanto os usuários estavam utilizando, a gente ficou preocupado em avaliar algumas coisas. Que coisas são essas? Será que ele demorou demais fazendo uma atividade? Então, a gente não interferiu, mas a gente ficou observando como esse usuário agiu. Será que demorou demais alguma coisa? Será que a gente esperava? Será que ele ficou confuso em alguma coisa? Que ele ficou precisando de alguma orientação, alguma coisa parecia travado enquanto ele estava usando. Então são essas observações diretas que eram anotadas. Depois que a gente passou para a entrevista por atividades, que a gente queria sentir como é que ele se sentiu e o que ele sentiu falta também, o que ele achou desnecessário. Então, perguntas nominais. Essa foi a primeira parte da entrevista. A segunda parte foi com o questionário SUS, com essas 10 perguntas. Foram feitos aqui apresentada a média. O cálculo é feito subtraindo 1 dos ímpares, 2 dos pares, das perguntas pares, e é feito um cálculo, uma média multiplicado por 2,5, se eu não me engano, e é dado uma porcentagem. A porcentagem que a gente chegou aqui foi 82,5% na usabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem alguns gargalhos. A gente pode perceber principalmente que esses gargalhos acontecem em ter que ter algum conhecimento de como funcionam alguns bancos, já algum conhecimento prévio, também apresenta algumas inconsistências, e essas inconsistências foram daqueles testes que a gente tinha feito antes do teste de performance, e comprovando aquele resultado realmente dos testes, né, que tinha lá apenas 92,8, se não me engano, realmente pagamento das faturas. Um ponto importante que foi achado aqui foi que foi usado, por incrível que pareça, o sistema foi fácil de se utilizar, e que parecia bem conciso, bem integrado, tá? Foram os resultados que a gente obteve com os questionários. Bem, a gente avaliou a fluidez, a clareza nas etapas, a coerência dos feedbacks e a transparência em todo o processo de pagamento. Então era isso que a gente estava avaliando. A gente entendeu que ocorreu uma fluidez, a clareza nas etapas não foi tão interessante, a coerência estava ok, e a transparência no pagamento também é alguma coisa a se melhorar. Bem, a gente escreveu um documento com todos esses testes, mais bem detalhados, que também vai ser deixado como link na apresentação para análises posteriores, com todas as perguntas que foram feitas e o que foi pensado, condições de falhas. Bem, agora a gente vai mostrar os testes unitários, também da funcionalidade de pagar fatura. Vamos lá. A gente utilizou o Python para fazer esses testes unitários e com essa funcionalidade. Eu coloquei várias vezes a mesma função pagar a fatura, mas antes de mostrar de fato a função, queria mostrar aqui de novo a arquitetura modularizada, aquele security,
o Data Adapter, o Client Server, e os testes. Tá? Que está aqui. Dentro do Client Server a gente tem o cartão, o cliente, a conta, a fatura, a transação. O Data Adapter tem a API Resources, com Conta Adapter, Receita Adapter. No Database a gente tem Data Creator, Data Interface, Data Update. E o Security, a gente tem o módulo Security Interface. Tá? Dentro de cliente, a gente tem todas aquelas coisas que foram colocadas. Dentro de conta, da mesma forma. Dentro de cartão, da mesma forma. Fatura e transação. Tá? Transação aqui ainda não tem nada. Mas bem, a gente utilizou o cliente e a gente foi pagar a fatura. A gente realizou alguns testes. Tá? O primeiro teste que a gente foi é simulação de um cartão cadastrado. Só aqui a gente colocou uma conta e um usuário, tá? Conta e usuário, e a gente não cadastrou nenhum cartão. E a gente fez o teste para pagar a fatura que não tinha nada. O resultado, obviamente, tinha que ser falso. Então, o que a gente fez? A gente fez pagar a fatura, retorna falso. A próxima coisa que a gente foi fazer foi, se tiver a fatura aberta com o cartão, né? E se é fornecida a fatura. Então a gente aqui já adicionou o cartão, criou uma fatura, criou credenciais e aqui, em teoria, como está certinho, tem que realmente funcionar, tem que dar um status true na resposta. Então a primeira vez que a gente fez essa para que o cartão não esteja nulo, que tenha um cartão para se garantir que os valores tenham de fato que tem um valor acima de zero e tudo isso. Tá? O próximo teste que a gente fez foi o também de pagar a fatura, só que em vez de colocar os dados aqui, a gente colocou os dados nulo, que deveria retornar falso. A gente teve algumas alterações no código aqui para poder fazer isso funcionar. O próximo teste que a gente foi é se a fatura de fato existe. Tá? A gente foi fazer esse teste. Começou a crescer um pouco a complexidade do código. E aqui a gente vê pela primeira refatoração do código. Que ficou assim. Agora. Só as perguntas, vamos dizer assim. Só os ifs. Que isso aqui gerou um probleminha que estava entrando em alguns lugares onde não deviam, dando falso ou true, mas que até o teste que a gente estava, teste 5 e o teste 4 funcionou bem. A gente verificou também o saldo, tá, da fatura, é suficiente para pagar a fatura, e a gente verificou as credenciais de forma correta. Então a gente começou a incrementar nisso aqui, tá? E a gente chegou na outra refatoração, tá? Que foi o seguinte: a gente começou a trabalhar com variáveis que guardam booleanas, tá? Variáveis booleanas de todos esses testes que foram feitos. E esse aqui foi o que melhor funcionou. Tá? A gente foi adicionando ponto a ponto. A gente remodelou para esse estilo com variáveis de estado. A gente fez toda a parte das condições de lógica e fez os testes. Tá? Então quando a gente roda os testes, todos eles, o código passa em todos eles. À medida que a gente foi adicionando testes, foram quebrando em alguma coisa, a gente foi refatorando. Foram vários testes, aqui tem 10, se eu não me engano, ou mais que 10. Contém aqui, acho que tem uns 11, 12 testes que foram mudando uma coisinha ou outra, errando a credencial ou não. E a gente foi incrementando aos poucos somente o que era necessário para passar no teste. Às vezes, por conta da complexidade que foi ficando, a gente foi reduzindo, cortando algumas coisas, deixava de passar no teste, que estava passando outro, a gente refatorava e o código foi saindo melhor. Bem, este foi a nossa apresentação
da segunda VA de gerenciamento do projeto. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.